E o Palmeiras, que está muito perto de estrear no Campeonato Paulista, tem novidade no mercado da bola. O Palmeiras está indo agressivamente com tudo para trazer o Thiago Almada. E também não vai ficar só nesse jogador. Tem mais 2 jogadores que estão na mesa, na mira do Palmeiras. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Palmeiras e a respeito dessa nova joia que o Palmeiras, mais uma vez, conseguiu? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. Peço que vocês também comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Palmeiras, vamos lá, sequência do Palmeiras. Clássico contra a Portuguesa, clássico contra o Santos, aí pega o Mirassol, também não é uma sequência fácil. O Novo Horizontino bateu na trave na Série B mais uma vez, é um time que vem namorando aí muito tempo. A sequência do Palmeiras também não é mole não, cara. Aí depois tem o São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, que a gente mostrou na penúltima rodada da fase de classificação, e contra o Guarani. Tem um agravante aí. A única vantagem é que continua sendo grama sintética, mas vai jogar na Arena Barueri. O Palmeiras joga na Arena Barueri. No começo está trocando o gramado do Allianz Parque. Eu não sei se essa sequência do Palmeiras não é tão ruim quanto a do São Paulo. É ruim né, também, velho? é dura a sequência do Palmeiras, né? Começa contra a Portuguesa, Santos, encara o Mirassol, Novo Horizontino, que vem fazendo, né, bons trabalhos. Enfim, é uma sequência dura do Palmeiras também. E vai contar com a molecada, né? Eu acho que provavelmente a gente vai ver mais ou menos esse time do Palmeiras só na 7ª rodada. Acho que vai ter muitas mudanças. O Abel fez isso ano passado, esse ano com certeza vai acontecer de novo. E olha, o Palmeiras só se classificou na última rodada e depois foi a final, né? Depois, quando começou a usar o time titular, apesar de ter perdido a final, quando começou a usar o time titular, aí foi embora. Mas no começo a dificuldade foi muito grande. E olha os adversários, né? Acho que isso é uma coisa boa, se a gente pode tirar algo de bom nessa circunstância, é que a molecada da base vai ter mais oportunidade. O Palmeiras, por exemplo, tirou 3 da base que iam jogar a copinha, já levou para o profissional. É uma oportunidade, pode ser você acelerar demais o processo e queimar o moleque, ou realmente você abrir uma porta que ela estava ficando meia entreaberta porque estava chegando muito gringo para jogar aqui no futebol brasileiro. Eu acho também, acho que vai ser uma movimentação interessante no sentido do... O Corinthians, por exemplo, vai começar o ano dando muita oportunidade para a molecada por conta de ter disputado até dia 21 de dezembro, né? Não tem nem 20 dias que o Corinthians estava em campo e já está voltando. Então isso vai ser interessante, mas claro, tudo vai depender também de como a coisa andar, né? Porque no momento de pressão... os clubes podem se ver obrigados a ter que escalar força máxima num jogo. E, às vezes, talvez, no dado momento, quando começar o Campeonato Brasileiro, o que vai ser a prioridade? Um início de brasileiro, que você pode se recuperar lá na frente, ou um Campeonato Paulista que você vai pontuar para classificar? E não se classificar é muito feio, né? Muito complicado. O torcedor não vai aceitar normalmente, apesar de todas essas circunstâncias que a gente está mostrando. Um time grande não ir para a fase decisiva do Paulista é complicado. Com 8 vagas à disposição, num campeonato de 16 times... É feio demais. Metade você ficar de fora. Vai para outra fase, né? Então, realmente... E tem muito time aí que, de repente, pode... A única chance de ganhar um título é no Paulista, né? Desses 4 grandes nossos, vamos falar a realidade hoje do São Paulo. Qual a chance de títulos do São Paulo? Dá pra ganhar começar o ano assim. Mas então... Santos e São Paulo, talvez? Então, mas aí a gente precisa parar. E os caras precisam priorizar alguma coisa. Fala, vamos entregar um título pra alguém? Vamos tentar ganhar o Paulista. Então os caras vão com tudo. Tem time, por exemplo, no caso do Santos, eu acho que o Santos é um desses times que precisa investir aí no Campeonato Paulista pra tentar ganhar um título pra torcida. Porque afinal de contas, né, a situação tá complicada lá também. Precisa ganhar um título ali pra dar uma acalmada nos ânimos. Até porque o Paulistão é o estadual que paga melhor. O ano passado deu 40 milhões para cada grande. Eu não sei esse ano quanto é que tá a premiação. Lá na frente. E o Vitão, um baita reforço, que inclusive foi cobiçado pelo Palmeiras. Nessa janela, o Palmeiras tentou negociar o Vitão e acabou indo para o Flamengo, mas quem está devidamente apresentado é o Marlon Freitas. Ontem teve apresentação na Academia de Futebol do Palmeiras. O Vladimir Bianchini se encontra por lá para trazer mais novidades. Afinal, a gente acorda hoje com a notícia que o Verdão está sondando apenas Thiago Almada, Vladimir Bianchini. É isso mesmo? Bom dia! Bom dia, Joãozinho. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes.
Exatamente, a Tix Sports da Argentina deu essa informação de que o Palmeiras teria interesse no Thiago Almada, meia argentino do Atlético de Madrid, que está fora dos planos de Simeone, o jogador que pode ser negociado agora em 2026. E o Palmeiras, de acordo com a apuração do ESPN.com.br, estaria disposto a gastar até 188 milhões de reais para trazer o jogador que foi campeão do mundo com a Argentina em 2022, da Libertadores e do Brasileiro em 2024 com o Botafogo. O que eu apurei aqui com o pessoal do Palmeiras, com a diretoria, é que tem uma questão assim, além da financeira. O Palmeiras tem até o dinheiro para trazer o Almada. A questão é, será que o jogador deseja voltar para o Brasil agora, neste momento? Ou ele tem mercado na Argentina, ou poderia continuar até mesmo na Europa, mas é um nome que agrada muito a diretoria do Palmeiras e também a comissão técnica. O Verdão, que ontem apresentou o primeiro e único reforço até o momento da temporada, o Marlon Freitas, jogador do Botafogo, foi campeão também da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, chega para dar mais experiência ao meio de campo do técnico Abel Ferreira, e ele falou a respeito desse acerto com o Verdão. E eu sei que eu posso ajudar, né? E eu vou ajudar muito o Palmeiras. E aí, pessoal, o que é que vocês acham a respeito do Marlon Freitas? Vocês acham que ele será um cara que vai somar muito no time do Verdão? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ajudar meus companheiros a conquistar todos os objetivos da temporada. Não é toda hora que o Palmeiras quer um jogador, quer contratar um jogador. Então, assim, né, o Palmeiras me escolheu, né, e eu escolhi o Palmeiras, né, o primeiro jogador da Série A, né, em passes longos, né, é uma das minhas características também, né, eu já estou entrosando ali com o pessoal da frente ali nos treinamentos para fazer esse movimento, né, em diagonal, né, uma coisa que a comissão pede muito, né, e foi uma das coisas que eu reparei aqui já no começo, né, que nós temos atacantes que atacam muito a profundidade. Então isso vai linkar com a minha característica de jogo, né? E eu tenho certeza que a minha característica vai ser potencializada ainda mais, né? E é trabalhar, corrigir aquilo que eu preciso melhorar também, né? Tem muitas coisas que eu preciso evoluir no meu jogo, né? E eu tenho certeza que o Abel já conhece as minhas características, já jogamos várias vezes contra, né? Mas agora a gente tá do mesmo lado e eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante. E falando a respeito de mercado da bola, o Grêmio tem interesse no goleiro Everton e procurou os representantes do jogador. Essa postura desagradou bastante a diretoria do Palmeiras, inclusive eu conversando com pessoas ligadas aos diretores, o que eles falaram? A gente acabou de negociar o Caio Paulista por empréstimo com o Grêmio, então essa procura direta sem ir ao Palmeiras irritou bastante a diretoria, que não deve ceder o jogador nesse momento. Ele que é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, um dos goleiros mais vitoriosos do Verdão, deve permanecer aqui na academia, brigando por posição com o Carlos Miguel. O Palmeiras, que estreia neste final de semana contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, e deve rodar bastante o elenco, utilizar principalmente os jogadores da base, que subiram aqui para o profissional, para dar um descanso e fazer aquele rodízio, até conquistar a formação ideal ao longo do Campeonato Paulista e também do Brasileiro, João. Boa, Vlad, muito obrigado. Já você volta aqui para trazer mais informações e já teremos também Matheus Carreira aqui para explicar como o Marlon Freitas pode jogar no Palmeiras, ótimo. Como 5, como 8, etc. Mas de vocês eu quero saber, antes de mais nada, desse rumor de Thiago Almada. Thiago Almada sai do Botafogo por 30 milhões de euros, 194 milhões. Agora o Palmeiras pensa em repatriá-lo aqui ao futebol brasileiro. Pelo mesmo valor, eu acho difícil. Ele tem mercado, Donk. Eu acho que... Ainda em grandes clubes do exterior, 24 anos, tem muita lenha pra queimar ainda. Seria uma movimentação que surpreenderia, não surpreenderia? Surpreenderia pela parte do jogador. Eu concordo com você, porque, assim, pelo valor, acho completamente um valor bem ok para o nível de jogador. Você tá falando de um campeão do mundo, o cara que já se provou no futebol brasileiro. Pro Palmeiras faria todo sentido. A questão é do jogador. Ele tá disposto a voltar a jogar por aqui, porque ele tem mercado na Europa. Não se estabeleceu no Atlético de Madrid, até pelo estilo de jogo do Simeone. Você vê jogadores também com potencial que às vezes não casa, mas acho que não é isso que o coloca num patamar, não brilha no futebol europeu, pode retornar, jogar por aqui. Não, acho que ele tem muito potencial por lá. Se ele entende que é um bom movimento vir pro Palmeiras, e não deixa de ser, por mais que ele saia do futebol europeu, você tá pegando um time dos principais aqui do continente, seria gigantesco pro Palmeiras. É um baita
baita jogador. Aí eu retiro tudo que eu falei sobre comparar Cruzeiro, Palmeiras. Porque ali é um cara do mais alto nível, assim. Então, maluco. eu ficaria surpreso muito por conta da movimentação do jogador, por enxergá-lo jogando nas grandes ligas do futebol europeu. Então, acho que é muito por aí. Pro Palmeiras seria uma das grandes contratações. E seria a segunda, que nem eu falava agora do Vitor Roque, jogadores com potencial de venda no futuro. Perfeito, que jogaram na La Liga e depois poderiam retornar ao futebol brasileiro. Eu, na verdade, fiquei surpresa com esse não encaixe no Atlético de Madrid, assim. Porque o próprio Simeone, ele já insistiu em alguns jogadores que demoraram, né, pra vingar. O próprio Gallagher. Ele insistiu um pouco até ele encontrar uma maneira. E eu imaginei que o Almada, e eu acho de fato isso, ele merece essa insistência. Porque é um baita jogador. Então me surpreende um pouco esse movimento, assim, do Atlético topar negociá-lo, enfim, vai pedir uma bala, com certeza, não sei se o Palmeiras vai estar disposto a subir ou não, né, a pedido do Atlético de Madrid, mas se o Palmeiras contrata, é uma baita contratação, assim, as possibilidades que ele te dá, impressionante. As informações, antes mesmo do Palmeiras esboçar esse desejo por Thiago Almada, é que o Atlético de Madrid gostaria de receber em torno de 50 milhões de euros pelo atleta argentino. Aí a conversa muda um pouquinho de patamar, né? Porque 30 milhões do Palmeiras, eu acho que dá tranquilo, que nem o Dom que falou. Acho que seria um bom investimento, mas 50 milhões aí a Leila vai ter que fazer umas continhas na calculadora, eu imagino. O Vladimir Bianchini passou por aqui e nos trouxe a informação de que o Grêmio tenta contar com o Everton, o goleiro Everton, para 2026. Isso desagradou. A forma que o Grêmio foi atrás do Everton desagradou o Palmeiras. E é por isso que a gente vai para Porto Alegre com o Gustavo Berton, para trazer essas informações, esses bastidores. O Grêmio irritou o Palmeiras nos bastidores, Berton, é isso mesmo? Bom dia! Pessoal, e saiu a informação que o Grêmio estava querendo negociar com o Everton, e isso chateou demais o time do Palmeiras. Mas e aí? Vocês fariam negócio no Everton? Venderia o Everton ou deixaria ele no time do Palmeiras? E se sim, se ele permaneceria como titular ou seria reserva do Carlos Miguel? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Tudo bem, João? Bom dia, abraço para ti, para quem está acompanhando esse Sport Center. E o que deixa ainda essa história um pouco mais intrigante, digamos assim, é que Grêmio e Palmeiras recém tiveram aí uma negociação envolvendo o Caio Paulista, né? Tá lá no ESPN.com, viu, João? O que acontece é o seguinte, o Grêmio tem conversado direto com o Everton e com os agentes do jogador. E isso, claro, irritou um pouco a diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras entende que o Grêmio teria que ter procurado o Palmeiras, né, oficialmente, para falar sobre o Everton, até por tudo que ele representa no clube paulista. Então, isso desagradou um pouquinho, mas o Vladimir trouxe aí, o Palmeiras não deve se desfazer do Everton nesse momento, ele deve manter no elenco. Já é a segunda tentativa frustrada do Grêmio, né, em busca de um goleiro. Tentou o Bento, negociação não foi para frente, agora o Everton. Tudo indica que o Grando vai começar esse ano de 2026 como titular gremista. Aliás, se sabe muito pouco, viu, do time que o Luiz Castro vai colocar em campo. Inicialmente, na imprensa europeia, foi falado que o Atlético de Madrid queria 50 milhões de euros para negociar o Almada. Temos alguns bastidores dessa questão, que a gente está desde manhã indo atrás de informações. Só que temos versões diferentes aqui, né? Acontece no jornalismo, na apuração. Claro. Tem uma parte que fala, pode ser viável. O outro lado que fala, temos que ter cautela, é mais difícil. O que temos? Vou começar com o Bruno Andrade dessa situação. Claro. Ô, Bruno, você, nas suas mensagens que você disparou para conversar de Almada, não é uma informação concreta ainda, mas o que você ouviu dessa situação, Bruno? Eu conversei, por enquanto, com uma única fonte, enfim, enviei mensagem para mais de uma fonte, por enquanto só uma me respondeu, mas também deixou muito em aberto. Essa minha fonte vai tentar esmiuçar o assunto em busca de mais informações, mas, enfim, são percepções, e é difícil trabalhar com percepções, e eu espero que o nosso público, o nosso chat compreenda. Por enquanto, enfim, faltam informações credíveis para a gente avançar e falar, olha, o Palmeiras quer, tentou, está negociando. O que eu ouvi de uma fonte que tem muito trânsito aberto nos bastidores do Palmeiras é a seguinte, enfim, não me recordo agora quais foram as palavras, enfim, eu até posso olhar aqui na conversa no WhatsApp, mas era acredito, faz sentido. Só que o Hernan já consegue o outro lado, então são muitas percepções e pouca informação. Então é ter muito cuidado e pedir essa interpretação cuidadosa do nosso chat e também responsabilidade do nosso lado. Somos jornalistas, a gente também tem que trabalhar com informação, não com feelings, opiniões e percepções, mas por enquanto
ainda temos somente percepções, não temos informações. E uma das minhas fontes que mexe muito bem no Palmeiras é que faz sentido o nome do Almada por vários motivos. Agora cabe a nós, jornalistas, trabalharmos duramente nas próximas horas, nos próximos minutos, de forma simultânea, para tentar confirmar essa informação que não custa lembrar. Surge de um jornalista muito credível na imprensa argentina, o Gastão Edu, que cobre frequentemente a seleção argentina. Ele também tem contatos nos clubes, evidentemente, mas tem muito know-how, tem muito crédito junto aos outros jornalistas argentinos. Então a dica é boa, a informação vem de um lado bom. Agora nosso trabalho é tentar confirmar, estamos tentando. Estava conversando com um colega lá de Madrid, né, da Espanha, assim, até para saber qual é o termômetro lá e tal, em relação ao Almada. E é legal que ele usa um termo, o termo do avião, que é overbooking. Tem um overbooking de jogadores na posição. Ah, tá. Entendeu? Atlético de Madrid. Então, assim, tem vários jogadores na posição. Nico Gonzalez, por exemplo, Gallagher, tem vários jogadores ali na posição. Ali. Não sei especificamente o elenco do Atlético de Madrid, mas são vários jogadores na posição e que deixa o Almada, ou está deixando o Almada nessa virada para a reta final de temporada lá na Europa, né? Porque a gente está no meio da temporada europeia, que deixa ele numa lista de jogadores negociáveis. Lembrando, trazendo para reais, o Atlético de Madrid pagou quase 200 milhões de reais no Almada, quando o contratou. E aí agora, de repente, é o jogador... 21 de euros, podendo chegar a 30, né? Praticamente dali 180, quase 190 milhões de reais. Bateu quase 200, foi 190, para ter o número exato é 194 milhões de reais. Então, assim, foi uma grana violenta que se paga. O que se sabe também é que o Atlético de Madrid não quer negociar, por exemplo, a metade do jogador, quer negociar o jogador no valor global, no valor total. Não me parece ser um empréstimo uma opção para o Atlético de Madrid. Então, assim, além de tudo, o jogador que é hoje destaque da seleção argentina, porque o Almada chegou na seleção argentina com o Messi e tranquilão, craque de bola, jogando muita bola, com muita personalidade. É um moleque que no Botafogo a gente acompanhou muito de perto, e você sabe, você viu os jogos do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o Almada pegava na bola e é um toque de bola diferente, é para elevar patamar de time. Então, assim, é um jogador que está valorizado e tem um mercado fora. Então, vamos ver como é que vai ser esse movimento. Se esse movimento do Palmeiras estiver acontecendo, vai ser uma tacada pensando em mudar a estratégia do time. E outra, é um jogador jovem, já não é aquele cara acima dos 30 aí que estavam... né, cornetando que o Palmeiras está mudando, está contratando um jogador mais velho. É um jogador muito jovem, mas é um jogador que custa muito caro, né? Mas tem duas contradições nessa história do Almada no Palmeiras, por quê? Mas uma faz sentido. Se você tem a informação que o Veiga pode sair do Palmeiras nessa janela, que ele tem procuras do exterior e tudo mais, que ele pode sair, não que ele vai sair, aí o Palmeiras teria que contratar esse camisa 10, esse meia cerebral, esse meia ofensivo. Mas nós temos a informação aqui também que o Palmeiras não vai gastar muito nessa próxima janela de transferências. Porque já gastou em 2025 700 milhões de reais em reforços, e nós tínhamos a informação que o Palmeiras não ia ao mercado tão firme assim dessa maneira. Seria mais contratações pontuais, né, Hernan? Então faz de uma certa maneira sentido, se for concreta essa busca pelo Almada, mas tem esse outro lado, que o Palmeiras não vai gastar, né, Hernan, tanto dinheiro assim. E assim, eu tô até mandando uma mensagem... E aí, pessoal, vocês acham que vale todo esse investimento no Thiago Almada? Vocês acham que o Verdão tem sim que contratar o Thiago Almada? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Para uma fonte aqui agora que me deu uma resposta, vou ver se eu consigo alguma informação mais quente. Mas cara, vamos pensar que a janela passada do Palmeiras foi uma janela gigante. Fica à vontade aí para poder apurar, pô. Não, aqui a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A janela passada, isso é legal de deixar,
bem claro para o torcedor do Palmeiras que foram gastos mais de 700 milhões de reais, né, na última janela. E foi uma janela em que trouxe Vitor Roque, que até a contratação do Gerson era a contratação mais cara do futebol nacional. Andréas Pereira, que foi uma novela de 2 janelas e teve final feliz. Então, assim, é curioso olhar o movimento do Palmeiras em relação a essa possível negociação com a Almada, porque é um gasto absurdo e que o Palmeiras entende que já gastou uma bala. Sim. Será que vai fazer esse outro investimento em um jogador? São respostas que a gente está tentando levantar aqui. Ações ainda, mas a gente volta pro Brasil, você já sabe, né? Tem um sambinha, o nosso assunto é aqui no quintal de casa. O raio continua caindo lá no Palmeiras, acredite se quiser. O Verdão atropelou a equipe do Batalhão de Tocantins pela Copinha e uma nova promessa. De olho nele, ele tem apenas 16 anos, encheu os olhos do torcedor alviverde. O Batalhão sabia que a derrota era a certeza de eliminação, então montou um esquema nada defensivo. Tanto que aos 10 minutos, o goleiro Aranha teve que salvar no golpe de vista. Palmeiras entendeu. Não teve pressa. Uma equipe que escolheu, né, se expor e acabou pagando o preço no final. E o resultado, nesse momento, ele é importante para o torcedor, mas para a gente a vitória e a sequência é o que mais importa para a gente. Não demorou para o talento individual mostrar o porquê do Palmeiras ser um dos favoritos. Aos 18 minutos, Sorriso foi quem abriu o placar. Primeiramente, agradecer a Deus, fico muito feliz de estar tendo esse destaque. Eu estou focado em fazer meu trabalho, fazer uma grande copinha e ajudar o Palmeiras. Depois do gol, a estrutura do Batalhão desmoronou. Vitor Gabriel deixou o dele, só que o golaço da noite foi de Eduardo. Antes de mandar para o fundo da rede, mostrou que tem muito recurso. E teve mais, viu? Antes, uma expulsão para cada lado. Atlas do Batalhão e Arthur do Palmeiras. Só que no lance seguinte, Coutinho fez o dele. Não perdeu a conta, né? Este foi o quarto. E teve outro de Eduardo, ainda no primeiro tempo. Aparentemente, o camisa 10 só faz golaço. Com 16 anos de idade, o atacante é o caçula do Verdão. Acho que o talento dele fala por si, mas a nossa ideia sempre foi de que ele pudesse jogar essa Copa São Paulo com leveza, com tranquilidade, viver essa experiência integralmente de uma competição que transforma a vida de muitos jogadores e a dele com certeza vai ser transformada também nessa competição. O batalhão de gols, na verdade, foi alviverde. Na segunda etapa, a goleada continuou. 5 vira, 9 acaba. Mais 2 do Sorriso, outros 2 do Eduardo, que saiu aplaudido depois de marcar 4. A maior goleada da Copinha, junto com o 9-0 do Curitiba em cima do Real Roraima. A classificação está muito bem encaminhada. Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras agora enfrenta o Remo no último jogo da fase de grupos. Além da vitória, é óbvio que agora o torcedor espera ansioso por mais golaços de Eduardo. A gente está sempre ressaltando de olho na base do Palmeiras, não é nenhuma novidade. Nos últimos anos fica cada vez mais evidente o bom trabalho que é feito lá nos bastidores do Palmeiras, porque tem sempre uma joia surgindo, né? Um novo nome a ser lapidado. O nome da vez, Dracena, Eduardo Conceição, que ontem nessa goleada por 9-0 diante do Batalhão, fez 4 gols, deu 2 passes, e você vê que ele dá uns tapas bonitos ali na bola na hora do gol, né? O menino parece diferente, tem que ficar de olho, tem 16 anos, mas ganhou o cenário ontem. Os crias da academia valorizando aí o trabalho do João Paulo Sampaio que está fazendo, o Marcelo também, que estão trabalhando ali na academia do Palmeiras. Então a gente vê dentro do campo jogadores jovens, jogadores com potencial e jogadores que estão mostrando o seu valor. Então 16 anos, não só ele, mas tem vários jogadores de 16, 17 anos. E isso faz com que o Palmeiras consiga ganhar etapas. Porque você não pode colocar um menino de 18, 19 anos para jogar uma copinha, 20 anos. Tem que colocar esse moleque mesmo para jogar agora, para pegar a experiência e para ver realmente se tem condições de chegar na equipe principal do Palmeiras. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo jogo de ontem, né? Apesar que o Batalhão, ele, né, até começou bem, marcando pressão ali, mas depois não conseguiu, não aguentou, realmente, até porque o Palmeiras foi superior, sim, e criou inúmeras chances, poderia ter feito mais, mas eu acho que o importante de tudo é que
o Palmeiras está mostrando grandes talentos que estão surgindo aí pela frente. O batalhão vem de Tocantins, né? É uma viagem longa, a gente sabe que a estrutura é muito diferente, né? A gente sabe a estrutura que esses meninos têm no Palmeiras. Eles até seguraram ali, Ronaldo Giovanelli, uns 20 minutos o Verdão. Depois os meninos acabaram cansando e aí tem que olhar para a base, olhar com muito carinho, mas também com muito cuidado, porque uma coisa é você jogar na copinha, outra coisa é já colocar muita expectativa em cima de um menino de 16 anos, depois pular etapas e acabar prejudicando, né, o desenvolvimento desses meninos. E nesses casos, ainda mais quando tem um placar desse jeito aí, você vê o lado externo, né, o lado onde a qualidade que o Palmeiras dá para esses jogadores e a qualidade que esses jogadores acabaram chegando aí com muita dificuldade, até propriamente para se alimentar, para ter alguma coisa a mais ali extra, né? Eu acho que a federação também poderia ficar um pouco mais em cima desse tipo de coisa, de um conforto maior para se treinar, para trabalhar, para se alimentar. Então acho que essa turma que vem com esse sonho na cabeça aí, não pode ir embora com 9-0, não pode ir embora. Então acho que a federação poderia dar um up a mais no extracampo também dessa molecada para ajudar. No lado da câimbra é banana. Dá banana pra molecada que ajuda muito. Mas o lado assim externo diz muito aí do que é a estrutura. Esses meninos vieram com um sonho, a gente também tem que elogiá-los pela garra que foi aí. Mas a diferença é muito grande. Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas eu lembro que o Palmeiras, ano passado, recebeu um dos seus adversários justamente com isso. Com kit, chuteira, roupa, comida, um carinho a mais para esses meninos que também estão sonhando e não é todo mundo que tem a estrutura da academia do Palmeiras. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que estará aí com muita chance de fazer mais um valor milionário e dessa vez com essa nova joia do time do Verdão, né? Mais uma vez, a academia de futebol do time do Palmeiras, né? Os garotos da base do Palmeiras sempre inovando, sempre vindo, sempre aparecendo e o Palmeiras sempre lucrando milhões e milhões em cima desses garotos, né? Esses caras que têm total apoio do time do Palmeiras na categoria de base, certamente muito próximo de subir e brilhar mais uma vez, estourar em mais uma joia, ajudar o time do Verdão a conquistar títulos. E com isso, o Verdão mais na frente vende por um valor astronômico. E também tem a informação do Almada, né? Será que vale todo esse investimento milionário em cima do Almada? Lembrando que o Almada já foi companheiro do Marlon Freitas, né? Quando o Botafogo conquistou aquela Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Almada estava no elenco do Botafogo. Então o Verdão tá de olho nisso. Quem sabe essa dupla não possa, né? Esses dois jogadores não possam fazer novamente, se repetir, né, o feito que fizeram no seu antigo clube, agora no time do Verdão, conquistar Campeonato Brasileiro e Libertadores. E também essa notícia que saiu a respeito do Everton ter negociado com o Grêmio, né? O Palmeiras ficou bastante chateado, os caras tentando negociar com o Everton, saiu aí, então os caras ficaram sabendo e se chatearam. Mas e aí? Essa relação aí entre o Everton e Carlos Miguel, sejam sinceros, quem vocês gostariam de ver como titular no gol do Palmeiras? O Everton, que tem toda uma história, toda uma trajetória com o time do Palmeiras, ou o Carlos Miguel? Qual dos dois vocês gostariam de ver como titular do time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!